No sermão passado nós vimos que era uma alegria misturada com nostalgia, alegria por ter voltado para a sua terra, talvez visto alguns parentes já velhinhos, porque eles ficaram lá na Babilônia 70 anos, e agora eles tinham um grande desafio. Deus levanta Ageu para levantar o moral, o ânimo daquele povo, e eles estavam desanimados. A cidade derribada, estava debaixo de entulho. Neemias fez um grande trabalho para reconstruir os muros. Zorobabel era o governador e ele estava encarregado também da reconstrução do templo, juntamente com os demais. Enfrentaram o inimigo, vocês lembram dos inimigos? Tobias, Sambalate, enfrentaram oposição e o povo estava bastante desanimado. Mas aqui nós já estamos no ano 435, já tinha bastante tempo, já tinha mais de 100 anos, né, que eles tinham voltado, mas ainda o desânimo estava consumindo a energia espiritual daquele povo, inclusive os sacerdotes. Os sacerdotes estavam oferecendo culto a Deus de qualquer forma, até animal aleijado estava servindo. E Deus ficou muito irado com isso. Irmãos, uma das coisas que Deus preza todas as coisas, né? Mas uma das coisas que Deus preza, que não abre mão, queridos irmãos, é o culto a Deus, é o culto a Ele. O culto tem que ser prescrito na sua palavra. Nisso, Martinho Lutero era um pouco diferente de João Calvino. Martinho Lutero dizia o seguinte: se a palavra de Deus não proíbe, então eu posso fazer. João Calvino diz: não, eu só posso fazer o que a palavra de Deus ordena eu fazer. Eu não posso colocar elementos estranhos no culto. O culto tem que ser prescrito pela palavra do Senhor. No culto deve haver hinos corporativo, congregacional. A congregação tem que todo mundo cantar. Nós temos que orar, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que confessar os nossos pecados. Temos também que contribuir. Tudo isso faz parte do culto a Deus. Qualquer coisa que sai dos limites daquilo que a palavra do Senhor colocou, irmãos, Deus não aceita. Podemos sair daqui pulando de alegria, e alguns até dizerem, né? O meu corpo ficou arrepiado de tanto da presença do Senhor. Será que foi mesmo a presença do Senhor? Será? Irmãos, o culto a Deus é a menina dos olhos dele. Então, aqui o profeta é uma palavra pesada para os sacerdotes, né? Então, nessa noite, irmãos, nós vamos ver aqui sobre a imagem de uma liderança espiritual fracassada. Que imagem triste, que imagem cinzenta, queridos irmãos, que imagem carrancuda que nós vemos aqui. Então, qual é a imagem, irmãos, que mostra uma liderança fracassada? Quando há negligência no cumprimento do seu dever. A liderança precisa prezar pelo culto a Deus, dever de servir ao Senhor. Então, se você der uma olhada aí nos versículos 1 a 3, você vai ver que fala das consequências impostas sobre a liderança da igreja que não cumpre o seu dever. E nós temos aqui de cara, irmãos, o julgamento de Deus sobre essa liderança. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, Deus está ainda sendo longânimo, queridos irmãos, para com o sacerdote de todo o povo. Olha, estou dando agora mais tempo, se vocês propuserem no vosso coração dar honra ao meu nome. Se vocês voltarem para mim, consertar isso de errado que vocês estão fazendo, então eu vou agir de forma contrária daquilo que eu falei. Mas se vocês não propuserem disso no vosso coração, eu vou vir com julgamento. E quais foram, irmãos, o julgamento que Deus impetrou ou falou, queria derramar sobre aquele sacerdote, sobre todo o povo? Enviarei sobre vós a maldição. Que coisa triste para aquele povo. Enviarei sobre vós a maldição. Se você der uma olhada em Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 15, especialmente nesse texto aqui, o versículo 20,
você vai ver lá a lista das maldições do pacto. A bênção no pacto. A obediência gera bênção, mas desobediência também gera as penalidades do pacto. Então temos em Deuteronômio, irmãos, as maldições. E Deus está tão somente relembrando o que Ele falou lá atrás. Se vocês não consertarem o meu culto, se vocês não propuserem no vosso coração dar honra ao meu nome, por que, irmãos, isso? Qual é a temática do culto hoje da cristandade gospel? Qual é a temática? O antropomorfismo, o antropocentrismo, melhor dizendo. O homem no centro. O homem no centro. E claro que esse tipo de antropocentrismo está relacionado com o existencialismo que impera hoje dentro da filosofia. A minha existência precisa fazer sentido. E isso gerou também o romantismo no século XIX, uma outra era dentro da filosofia que abarcou o mundo, o romantismo. E o romantismo entrou dentro das igrejas também. Eu preciso ter emoções no culto. Eu preciso chorar. Eu preciso arrepiar. Eu preciso fazer isso. E os crentes que estão adorando a Deus desta forma não estão se apercebendo que essas coisas vieram lá de fora, dentro da filosofia mundana, e entrou dentro das igrejas, queridos irmãos. Não é isso que lá em Gálatas o apóstolo Paulo falou? Os crentes de Gálatas estavam falando, é isso que é a graça? Eu não estou vendo nada diferente. Depois você dá uma olhada, lê o livro de Gálatas. E no capítulo 3, o apóstolo Paulo chama os Gálatas de insensatos. Não, eu gosto da lei. A lei tem derramamento de sangue. A lei tem relâmpago no Sinai. A lei tem estrondo. A lei tem o profeta falando e as coisas acontecendo. Na graça não tem nada. Está muito chato isso. Queridos irmãos, então, o Senhor preza pelo seu culto prescrito pela palavra dele. Se vocês não propuserem isso no vosso coração, eu enviarei maldição. E está lá em Deuteronômio, maldição na cidade. E uma dessas maldições na cidade, que está lá em Deuteronômio, é ser governado por pessoas ímpias e sórdidas, que não têm apreço por Deus e seu povo. E uma das maldições que está lá, se nós, irmãos, não consertarmos o nosso culto a Deus, até o nosso governante será ímpio, perverso, que não tem apreço por Deus. Isso é o juízo de Deus sobre a nação. É o juízo de Deus caindo sobre o povo que se chama crente, que se chama pastores evangélicos, que leva o culto na bancarrota e diz que está servindo ao Senhor. Então Deus prova, vocês vão continuar fazendo isso? Eu vou levar vocês cativos? Quem vai colocar vocês debaixo do cetro é o governante ímpio. Vocês vão estar subalternos a ele. Amaldiçoarei as vossas bênçãos. Com base em Deuteronômio capítulo 6, versículo 23 a 27, Deus ordenou que Arão e seus filhos despedissem o povo com a bênção e colocasse o nome do Senhor sobre aquele povo. Mas, irmão, o que adiantaria o sacerdote, com todo o ritualismo, abençoar o povo, se eles não estavam prestando culto que agradava a Deus? Que tipo de bênção era essa? Deus não estaria abençoando o povo. E quando, irmãos, nós olhamos também para Ageu capítulo 1, versículo 9, está escrito lá, esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com o sopro dissipei. Não adianta trabalhar muito, não adianta fazer muita hora extra, não adianta ganhar bem, porque eu vou dissipar isso. Eu vou amaldiçoar as vossas bênçãos. É bênção, irmão, se você plantar, é bênção você trabalhar, receber o seu salário. Mas se ela não estiver, irmãos, debaixo daquilo que o Senhor quer que nós façamos, o culto ao Senhor. E eu quero alertar-vos que o culto ao Senhor não é esse culto aqui agora, é o nosso culto com a nossa vida. Nós precisamos cultuar ao Senhor aí fora, a nossa vida. A nossa vida precisa ser um culto a Deus. Como eu estou lidando no mundo, como eu estou lidando com os negócios, como eu estou trabalhando na empresa.
como que eu estou chegando na empresa, estou chegando atrasado, batendo meu cartão atrasado, isso é culto. Eu estou fazendo corpo mole para não trabalhar, para não produzir, isso é culto. E Deus, irmãos, está olhando. E às vezes nós somos muito hipócritas, porque nós chegamos aqui, cantamos, dizemos que nós amamos a Deus, que tudo é de Deus, que nós fazemos, que nosso coração é de Deus, mas na verdade não é isso. Deus requereu do seu povo lá no primeiro capítulo de Isaías. Olha, Isaías, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, irmãos, ele vai desonrar, ele vai trazer julgamento. E no segundo ponto aqui, desonra pública. Eles estavam desonrando e desrespeitando o Senhor de toda a terra, oferecendo sacrifício de qualquer animal, qualquer jeito. Irmão, pastor, o que importa, pastor? Nós sentirmos bem. O que importa, pastor, é que a igreja está crescendo. O que importa, pastor, é que o povo está feliz. O que importa se estamos fazendo correto ou não? Precisamos pensar nisso, irmãos, porque a palavra de Deus aqui foi clara. Eis que reprovarei a descendência. Eu vou reprovar a sua descendência. É uma diminuição de pessoas, uma diminuição na colheita por causa do culto a Deus. Você lembra lá em Êxodo capítulo 20, onde Deus falou, olha, não adore imagem, não sirva a ela. Cuidado com isso. Cuidado com os ídolos. Muito cuidado com os ídolos. Nós não temos ídolos na nossa parede, como a igreja tem, mas esses ídolos podem estar bem alojados no nosso coração. Às vezes é o nosso emprego, às vezes, irmãos, é o nosso conforto, às vezes é o nosso carro, a nossa esposa, os seus maridos, às vezes são seus filhos, às vezes são o patrimônio que você tem. Se isso ocupa o seu lugar, o lugar de Deus no seu coração, isto também é idolatria. E nós precisamos vigiar constantemente em relação a isso, para nós não cairmos na idolatria. E está lá em Êxodo, capítulo 20. Eu amaldiçoo até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desobedecem. Mas eu abençoo, eu derramo a minha bênção até 1000 gerações. Aqui não fala de maldição hereditária, irmão, porque a nossa maldição, Jesus levou na cruz. Mas aqui está falando de desobediência a Deus. O Salmo capítulo 10, Salmo 10, versículo 5 diz, quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achar. Isso aqui, irmãos, é desonra pública. Quebrar o braço do perverso, e aqui, nesse contexto que nós estamos analisando dos sacerdotes, é como se o sacerdote fossem impedidos de cultuar a Deus, fossem impedidos de fazer os sacrifícios a Deus. Então o Senhor quebra o braço, de uma maneira ou de outra, ele será impedido de oficiar na casa do Senhor. Mas, irmão, tem uma imagem da desonra aqui muito forte, eu gostaria que você acompanhasse comigo. Atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deles sereis levados. Isso é uma desonra pública para os sacerdotes. Deus falou lá em Êxodo capítulo 29, versículo 4, que as vísceras dos animais e tudo aquilo que continha ali dentro era levado para fora do arraial e queimado lá, sacrifício pelo pecado, porque aquilo ali existia muita sujeira, tinha que levar para fora, lá do arraial, para ser queimado. E aqui Deus fala, eu vou pegar isso e jogar no rosto de vocês. É porque é isso que vocês estão fazendo comigo, sacerdote. Amados irmãos, vocês estão percebendo aqui como que o sacrifício a Deus, lá naquela época, Malaquias estava relaxado? Como que eles estavam levando
o culto a Deus e a vida espiritual de qualquer maneira, como eles estavam falando, né? Tomara, Deus até chegou a dizer lá, se você for voltar em Malaquias capítulo 1, versículo 10, você vai ver que Deus falou, tomara que algum sacerdote, alguém aí tenha coragem de fechar a porta. Mas ele estava falando, não vamos fechar a porta, porque é melhor cultuar errado do que não cultuar nada. Deus disse, não, se vocês continuarem cultuando errado, eu vou pegar esse excremento dos animais e jogar no rosto de vocês. E isso colocaria o sacerdote em uma situação imunda. Ele não poderia oficiar na casa do Senhor. Amados irmãos, o ponto é que Deus não aceita ser ridicularizado no culto e com a nossa vida. Nós precisamos dar testemunho que somos crentes. Nós precisamos dar testemunho que somos filhos de Deus. A nossa vida precisa, irmão, ser uma carta lida, diz o apóstolo Paulo. Nós não podemos, de forma alguma, provocar escândalo na casa do Senhor. Precisamos, irmão, ter a nossa vida pautada na palavra do Senhor. E é tanto que Hebreus capítulo 14, versículo 12 diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, uma imagem de uma liderança espiritual fracassada, quando eles negligenciam o seu dever, quando um fica empurrando para o outro aquilo que tem que fazer, ou quando faz completamente fora da prescrição da palavra do Senhor. Isso é trágico para uma igreja local, isso é trágico inclusive para o pastor, isso é trágico para a liderança desta igreja. Mas uma imagem, irmão, de uma liderança fracassada, em segundo lugar, quando falta agir de conformidade com seus predecessores. E o versículo 4 e 9 nos relata isso. Deus chega, olha para trás. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Olha para trás, sacerdote, de onde vocês vieram. Olha para trás. Quem foi Levi, a tribo de Levi? Irmãos, eu quero de antemão dizer aqui, o sacerdote não matava o animal, o sacerdote não dilacerava o animal. Quem tinha que fazer isso eram os levitas. Eles que tinham que fazer o trabalho. O trabalho do sacerdote era ensinar a lei ao povo e oferecer esse sacrifício, inspecionar esse sacrifício a Deus. E eles não estavam fazendo. Mas lá atrás, irmãos, havia uma aliança de paz. É claro que só em Malaquias nós vemos essa aliança de paz com Levi, porque o Pentateuco não nos informa dessa aliança de paz com a tribo de Levi, a não ser que Malaquias está falando de Números 25, onde os moabitas colocaram as mulheres lindas dentro do arraial de Israel. Israel pecou, cometeu prostituição dentro do próprio arraial com elas. E Finéias ficou sabendo disso, pegou uma lança e foi até uma tenda onde tinha um israelita com uma midianita e ele atravessou os dois. E Deus chegou e disse, olha o que Finéias fez, ele tem zelo por mim. Ele tem zelo pelo meu nome. Irmão, sabe qual foi a pena que Deus aplicou por isso lá naquela época? 24 mil morreram por causa disso. Por causa de que eles prostituíram com as moabitas, que também eram midianitas. E Finéias chegou por zelo ao Senhor, ele disse, olha Moisés, eu vou até onde está a tenda e aonde eles estão, e vou acabar com isso. E Finéias matou o homem e a mulher, e Deus disse, é isso que eu quero. Ele teve zelo por mim. E Deus disse, olha, porque você fez isso, Finéias, a minha aliança com você será aliança de paz. Por toda a sua posteridade, toda a sua geração,
tenha uma aliança agora comigo, porque você fez isso. É isso, irmão, manter zeloso com a doutrina de Deus, manter zeloso com a palavra do Senhor, com a nossa vida, manter zeloso, irmãos, como nós lidamos aqui neste mundo, como nós transigimos no nosso negócio, manter-se zeloso no culto ao Senhor, com o horário também do culto ao Senhor. Tudo isso Deus está vendo, tudo isso Deus vê, se nós estamos tendo zelo ou não. E também o sacerdote tem que instruir o povo na lei de Deus. Pesa sobre o pastor, o docente da igreja, instruir a igreja sobre a palavra do Senhor. É ele que vai dar conta destas almas ao Senhor. É ele que vai dizer: ó Senhor, eu instruí a tua igreja. Eu olho Atos capítulo 20, e eu fico olhando para mim mesmo, quando Paulo chama os presbíteros de Éfeso para encontrar com ele em Mileto, e Paulo diz: olha, vocês estão vendo o meu rosto agora, mas vocês nunca mais verão, porque eu daqui vou partir, e vocês não verão mais o meu rosto. Mas eu tenho uma coisa a dizer para vocês: eu ensinei todo o conselho de Deus a vocês. Eu falei da verdade de Deus para vocês. Por isso vocês pastoreiem o rebanho de Deus, que o Espírito Santo deu a vocês. Pastoreiem, presbíteros. Irmãos, é isso, instruir o povo na lei do Senhor. Isso que era a missão do sacerdote. E para ensinar a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. A missão do pastor, irmãos, é exatamente essa. Hoje tem muita coisa acumulativa na vida do pastor. Ele precisa olhar a construção, ele precisa olhar outras coisas, mas a função do pastor não é essa. Tem pessoas na igreja para fazer isso. O pastor precisa cuidar, perseverar na oração e também na pregação da palavra do Senhor. Se inverter isso, irmãos, Deus não vai abençoar. E quando o pastor ensina corretamente a palavra de Deus, o que acontece? Diz o versículo 6, da iniquidade apartou a muitos. É impossível, irmãos, apartar a todos da iniquidade, porque Jesus disse que há joio no meio do trigo. É impossível apartar a todos, mas nós precisamos, pastor, docente, pastor, regente, precisa cuidar disso para apartar a muitos da iniquidade. Todos é impossível, mas muito nós precisamos fazer. Então temos também o versículo 7. O que o sacerdote era para o povo de Israel? Mensageiro de Deus. Era Deus falando com o povo através do sacerdote. E eles estavam falhando nesse mistério. Eles estavam deixando isso para outras pessoas fazerem. Meus irmãos, Deus com certeza trouxe muito juízo sobre aquele povo, e nós, se não cuidarmos, que nós estamos diante da revelação da palavra do Senhor aqui, nós também, irmãos, sofreremos algum tipo de reprimenda do Senhor. Precisamos cuidar disso para a glória do Senhor. Porque quando pregamos a palavra do Senhor, gera vida na igreja, gera alegria. Vai tirar os problemas da igreja? Não, talvez aumente os problemas. Talvez aumente ataques do diabo contra esta igreja. Talvez aumente muitos problemas. Mas a boa notícia, irmãos, é que nós estamos no caminho certo, fazendo aquilo que Deus agrada, e o Senhor nos guiará. Jesus diz em João capítulo 6, 63, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vidas. Se não houver, irmão, a palavra de Deus na igreja, não há vida. O Espírito Santo age na igreja por meio da palavra do Senhor pregada com fidelidade. Só o Espírito Santo agirá na igreja, soprará na igreja se houver pregação da palavra do Senhor com fidelidade. Uma coisa, irmãos, é o pastor estar desviado. Outra coisa, como diz o texto aqui, desviar outros. Porque quando ele está desviado, ele desvia também a outros. E quando isso acontece, Jesus falou em Mateus 18, versículo 6,
Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Olha, queridos presbíteros, diáconos, obreiros da causa do Senhor aqui em Guanabara, eu sou presbítero juntamente com vocês. Nós não podemos escandalizar a obra do Senhor, de forma alguma. Muito cuidado, muito cuidado. Nós somos aquela fileira da frente. A responsabilidade está sobre nós. E se nós fizermos alguém tropeçar por causa da nossa vida, por causa de mau comportamento, Jesus falou, é melhor ele ter morrido antes. É melhor ter amarrado uma pedra grande no pescoço dele e jogado ele na profundeza do mar. É triste a situação de quem provoca escândalo na igreja com sua vida. Pensemos nisso, né, irmãos? Por isso, irmãos, os líderes da igreja do Senhor, vejam bem, precisamos ver o que nós estamos ensinando, o que nós estamos pregando, se nós mostramos isso nas Escrituras Sagradas. A igreja tem o dever santo de olhar para as Escrituras também e ver se isso é verdade, se isso realmente é verdade, o que nós estamos ensinando, o que nós estamos pregando. O que Paulo diz para o jovem pastor Timóteo, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Sacerdotes de Deus, nós precisamos ser padrão dos fiéis, precisamos ser padrão. E Deus diz aqui, eles eram parciais na aplicação da lei, parciais. Deus prescreveu, irmãos, a norma da justa conduta do sacerdote no julgamento. Levítico capítulo 19, versículo 15. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande, e com justiça julgará o teu próximo. Mas o que eles estavam fazendo lá? Aceitando suborno. Aceitando suborno. Não devemos aceitar suborno em lugar nenhum, nem na política, em lugar nenhum. Mas na igreja, aceitar suborno. Será que o presbítero é endinheirado, o dízimo dele é grande? Será que nós não vamos agir contra ele porque ele tem dinheiro? Não, essa não é a nossa função. Nós não podemos, de forma alguma, agir com favorecimento por causa de título acadêmico ou dinheiro que alguma pessoa tenha. Precisamos, irmãos, tratar todos iguais com base na palavra do Senhor. É isso que Deus quer de nós. Nós não podemos, de forma alguma, aceitar suborno. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos expressar, tem que estar impresso na nossa vida o caráter de Deus. E qual é o caráter de Deus? Deus disse lá em Deuteronômio 10, 17, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Deus não aceita, por que nós vamos aceitar? Por que nós vamos, irmãos, agir desta forma? E os líderes religiosos da época de Jesus eram temidos, porque eles tinham o poder na mão e aceitavam, inclusive, suborno. Mas Jesus chamou eles de guia cego, de hipócrita, sepulcro caiado e de filhos do diabo. Nós vamos pensar como povo de Deus, você que carrega a imagem de Deus, renovada, redimida em Cristo Jesus, você precisa pensar como que você está cultuando a Deus. O nosso culto no domingo é para fechar o que nós começamos a cultuar na segunda-feira. Como eu cultuei a Deus na segunda, na terça, na quarta e domingo, nós viemos para aqui para fechar esse culto com muita alegria em nosso coração. E ouvindo tudo isso, irmão, você está perguntando, e agora, como viveremos? O que faremos? É tarefa pesada demais para nós suportar, não é verdade? É tarefa pesada demais para suportarmos. Deus nos deu a graça, irmãos, de ordenar 2 pastores agora, no início
de janeiro, 2 jovens pastores, e foi sabatinado, passou lá na sabatina, né? Essa sabatina, a pessoa fica um pouco nervosa, né? Irmãos, e passou na sabatina e o plenário aprovou ele, e nós tivemos a graça de ordená-lo. Queridos irmãos, e o presidente do presbitério disse: tem algum pastor aí para levantar e dar um conselho para ele? Levantou um pastor lá e disse para ele: olha, jovem pastor, recém-ordenado, você não vai conseguir. Ele ficou um pouco assustado, e eu repito, você não vai conseguir. Você não, mas se Jesus estiver ao seu lado, você vai conseguir. Irmãos, é pesado, é tarefa pesada. Os presbíteros que estão aqui sabem disso. É tarefa pesada para todos nós. Mas que privilégio também para nós, irmãos, ser obreiro da casa de Deus, liderar o povo de Deus, que privilégio. Nós não vamos conseguir mesmo, irmãos. Mas Jesus falou, está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, o Senhor derramou o Espírito Santo sobre nós. Tem a palavra de Deus em nós. Abriu a nossa mente. E temos, irmãos, a presença habitadora do Espírito Santo continuadamente conosco. E é por causa disso que nós conseguimos. Caso contrário, também fracassaremos.